Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, se gostar do vídeo, amém? Meus irmãos, existe aí uma confusão aí envolvendo duas práticas pecaminosas que são consideradas graves do ponto de vista bíblico. E se houver permanência, pode sim levar o homem à morte eterna. É o caso do adultério e da rejeição permanente aí ao Espírito Santo. Mas existem algumas diferenças e consequências, tá, entre os dois pecados. Tá? Nesse vídeo aqui vou revelar a vocês, né, por que tanta gente acha, de forma erradamente, que quem cometeu o pecado de adultério está fadado a viver só, mesmo pedindo perdão. E se voltar a casar novamente, ainda estaria em prática de adultério por conta ali do primeiro matrimônio. Por isso estaria ali condenado ao inferno. Depois falaremos ali da rejeição permanente ao Espírito Santo, que muita gente também confunde aí com a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí também de forma erradamente. Tá bom, meus queridos? Bom, vamos falar do adultério. Meus queridos, no texto base de Apocalipse 22, a partir do versículo 15, vai dizer o seguinte, que ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os adúlteros. Em outras traduções aí, como na NVI, Nova Versão Internacional, vai dizer que os que cometem imoralidade sexual, aí vem os assassinos, né? E todos que amam e praticam a mentira. Observem que os textos que falam sobre os que amam e praticam a mentira estão no mesmo contexto. Tá? Porque se trata aí de um pecado a nível permanente, tá? De alguém que gosta ou vive deliberadamente da prática. Tá? Como o assunto é o adultério, que é um pecado sexual, tá? Ele só se torna permanente se não houver o arrependimento, tá? Seguido do divórcio, se no caso aí o cônjuge traído não o aceitar novamente. Se o prejudicado, tá, o aceitar novamente, poderá levar o caso aí ao seu líder para que ele os oriente e os acompanhe. Às vezes pode ser necessário aí aplicar métodos espirituais para libertar o pecador de influências malignas, tá? Nesta área aí do adultério. Mas aí você pergunta, meu irmão, quem cometeu adultério pode casar de novo, ser feliz, ter a sua salvação garantida? Porque eu já ouvi muita gente aí, até mesmo cristãos, falam ou pregam que uma pessoa que adulterou não pode mais casar. Tá? Eu vou fazer aqui, vou deixar uma pergunta mais precisamente, tá, para vocês aqui, que vai ser difícil alguém refutar, tá bom? Uma vez que o perdão de Cristo não só apaga as transgressões, mas também aniquila a conduta imoral do homem que se arrepende, como pode alguém, tá, não poder casar novamente após ter se arrependido e legalmente ter se divorciado? Não seria como afirmar que o pecado de adultério é mais terrível que a própria blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia, né, que biblicamente vai dizer que é o único pecado imperdoável? A Bíblia vai dizer em João 8, do 1 ao 11, que Jesus estava na praça e de repente as pessoas aparecem trazendo uma mulher que foi ali, olha só, que foi pega cometendo adultério. Isso significa que ela não tinha como ela mentir ou negar. Era um fato consumado, um pecado consumado. Tá? Por não haver dúvidas, tá? Segundo ali os acusadores, Jesus não poderia escapar dessa prova da lei, segundo eles, né? Pois o objetivo principal era pegar Jesus através da lei. Só que Jesus faz uma prática que ninguém estava esperando. Ele começa a escrever no chão. E é aí que está a revelação. Uma vez que a graça é antes da lei e do pecado, Jesus aniquilaria o poder do pecado original de Adão, reescrevendo sobre a terra contaminada sua nova lei através do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue. Neste momento, os pecados de quem estava acusando a mulher não eram diferentes do seu adultério, incluindo todos debaixo da mesma lei.
Portanto, quando Jesus perdoa alguém de pecados, ele aniquila o pecado, para que o homem seja livre. Por isso Jesus diz: vá e não peques mais, e não vá e não cases mais. É claro que não adulterarás também está dentro do contexto. Tá? Falando isso, Jesus não está ali proibindo ela de ter um novo matrimônio, mas sim que não caia novamente deliberadamente nas mesmas práticas, de forma voluntária. Então sim, se a mulher adúltera quisesse casar novamente, não cometeria pecado, desde que seu marido lhe desse a carta de divórcio. Porém, acredito que não casou por conta da cultura da época e também da lei mosaica. Já a rejeição permanente é diferente por alguns motivos. Primeiro, que a rejeição ao Espírito Santo permanente está aberto a todo tipo, quem rejeita, está aberto a todo tipo de prática pecaminosa. Dentre elas está o adultério. Tá? Essa pessoa ali acumulará pecado sobre pecado até que venha sobre ela a morte. Existe ali a rejeição permanente por blasfêmia contra o Espírito Santo e a rejeição permanente por negação, tá? Ao ouvir o chamado, a voz de Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo tem a sua rejeição permanente, irreversível. Quem rejeita ali o Espírito Santo, tá? Sem ter blasfemado, pode ter esperança ainda de se obter perdão. Então, meu querido, não torne o pecado, tá? Qualquer pecado, adultério, qualquer tipo de prática, um pecado imperdoável, vivendo numa prática constante. Isso, um momento, vai levar você à perdição. Tá? Rejeite o pecado, escute a voz do Espírito Santo que te chama para o arrependimento. Como diz a palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Bom, meus queridos irmãos, quero agradecer aqui a sua atenção até aqui, tá? Fiquem todos com Deus, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixa seu like, tá bom? Deus abençoe e até aí o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá? Paz do Senhor para vocês.